Olá pessoal, tudo certo? Esse é o nosso segundo vídeo da série de dessoldagem e soldagem de componentes SMD e circuitos integrados em placas de circuito impresso. Esse segundo vídeo é voltado à dessoldagem e soldagem de um novo componente SMD a esta placa de circuito impresso, mais precisamente um capacitor. Eu me chamo Vandrei, sou graduando do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Neste vídeo, primeiramente, iremos realizar uma retomada das ferramentas que vamos utilizar para esse trabalho e depois iremos realizar esse trabalho de troca desse componente desta placa de circuito impresso. Os componentes utilizados serão esse, fluxo de solda. Vamos utilizar nosso fluxo pastoso na seringa branca, mas pode ser utilizado também o do tubo laranja. No entanto, por questões de praticidade, vamos utilizar o fluxo pastoso da seringa branca. Também, pessoal, iremos utilizar uma pinça. Eu tenho preferência por utilizar essa pinça de ponta fina, pois ela não barra o fluxo de ar sobre a placa, mas também é possível utilizar essa pinça um pouco mais larga, vai da preferência de cada um. Na série iremos utilizar a pinça mais fina. Fluxo pastoso, vamos dar preferência a este fluxo pastoso, pois ele é de fácil aplicação na nossa placa na hora do trabalho. Não iremos utilizar nossa liga metálica nesse vídeo, pois será utilizado somente para a dessoldagem de chips e circuitos integrados. Por isso, neste vídeo ela não será utilizada. Também iremos utilizar essa malha de soldadora para realizar a limpeza e a retirada de todo o estanho que tem sobre a placa. Vamos utilizar estanho normal para a soldagem, novos componentes, e para a limpeza da placa após o trabalho, álcool isopropílico e a nossa escova para realizar a esfregação da placa e retirar todo o fluxo existente. Também iremos utilizar este suporte para a gente poder trabalhar com as duas mãos livres na placa, ferro de solda para realizar acabamento após o nosso trabalho e o soprador térmico com o bico mais fino, também configurado ali com fluxo de ar baixo e a temperatura em 320 e 350 graus. Podemos utilizar o bico de maior largura, no entanto, não é recomendado. Vamos realizar a dessoldagem, pessoal, de componentes SMD, mais precisamente esse componente aqui, esse capacitor. Primeiramente, pessoal, após fazer um pré-aquecimento da placa, iremos passar um fluxo pastoso sobre o componente e realizar a dessoldagem dele. Não iremos utilizar a nossa liga metálica de soldadora, ela será utilizada no próximo vídeo para a retirada do chip desse circuito integrado. Ferro de solda pode ser utilizado para essa dessoldagem, mas iremos dar preferência ao nosso soprador térmico. Com o soprador térmico, iremos esquentar a região até derreter o estanho. E com a pinça iremos pegar esse componente aí para realizar a troca. Bom, como essa placa tem um pouco mais de tempo que ela já foi soldada, esse estanho está bem difícil de derreter. Por isso, irei utilizar o ferro de solda para derreter primeiramente o estanho e após isso finalizar a retirada desse componente com o soprador térmico. Com o ferro de solda a gente esquenta os dois lados do componente para realizar o derretimento desse estanho. Agora, com ele um pouco mais quente, iremos retirar esse componente com a ajuda do soprador térmico. Agora, pessoal, imagine a gente dessoldando com fluxo de ar alto. Se com o fluxo de ar baixo o nosso componente já caiu, imagina com o fluxo de ar elevado. A gente pega esse componente, não iremos utilizar esse mesmo componente para ressoldar, vamos utilizar um componente novo. Após a dessoldagem do componente, iremos fazer a limpeza na placa utilizando a nossa fita de soldadora para retirar todo o excesso de cobre que ficou sobre os terminais. Após a limpeza da placa, iremos aplicar um estanho novo nos pads da placa, preparando assim para receber um novo componente. Vamos adicionar um pouco mais de fluxo sobre esse estanho para facilitar o nosso processo de soldagem do novo componente. Com o novo componente em mão sobre a pinça, devemos esquentar novamente a nossa placa até que esse estanho comece a derreter e colocar esse nosso componente sobre os pads. Importante ressaltar que nesse processo
Devemos soltar o nosso componente em cima dos pads quando o estanho estiver derretido. Após isso, com o auxílio do soprador, com um fluxo de ar baixo, ao colocar e esquentar essa região, nosso componente vai automaticamente para o lugar, assim tornando a soldagem um pouco mais fácil. Se a gente utilizar esse fluxo de ar muito alto, não será possível fazer isso, pois o componente sairá voando. Podemos observar agora que o nosso componente vai automaticamente para o lugar. Podemos utilizar agora, após a soldagem com o soprador térmico, o nosso ferro de solda para realizar acabamento nessa solda. Assim consegue deixar essa solda um pouco mais bonita e garantir o contato nos pads com o terminal do componente. Após esse trabalho de soldagem e dessoldagem, a troca do componente, para retirar todo o fluxo pastoso na placa, devemos realizar a limpeza com álcool isopropílico e fazer a esfregação com a nossa escova. Após a limpeza da placa, podemos passar um soprador térmico, agora sim com fluxo de ar bem alto, para realizar a secagem dessa placa e retirar o álcool isopropílico. Não é necessário fazer isso, só fiz no vídeo para acelerar o nosso processo e assim poder realizar as medições na placa. Após todo o retrabalho em placa circuito impresso, é necessário realizar algumas medições na placa. Com o multímetro, podemos testar a continuidade deste componente na placa. Botamos o nosso multímetro em escala de continuidade e podemos realizar os testes. Importante ressaltar que nesta placa aí, ao lado do componente, tem um pequeno furo onde deve se dar o contato. Assim, irei mostrar para você sobre uma placa sem componentes que devem realizar o contato. A nossa solda está ok, sem nenhum curto com outros componentes. Bom pessoal, através dessa placa a gente pode ver que o nosso terminal da esquerda tem contato com esse furo que tem na placa. É da própria placa isso. Então, não tem nenhum problema. Então, após a análise visual desse retrabalho e do multímetro, bom, podemos observar que esse retrabalho está concluído. A nossa soldagem e dessoldagem desse capacitor foi feita com sucesso, utilizando as técnicas corretas. Agora, para o próximo vídeo, iremos realizar a soldagem e a dessoldagem do circuito integrado abaixo. Espero vocês lá.